Minha gente, lei dos cossenos existe com um propósito. A partir de dois lados conhecidos e o ângulo formado entre eles, você vai ter condições de encontrar o terceiro lado. É com essa finalidade que estudamos a lei dos cossenos. O nosso modelo padrão já está no quadro para você. Por que a certeza de que vamos ter condições de encontrar esse terceiro lado a partir dos três elementos citados? Isso é baseado num dos casos de congruência: lado, ângulo e lado. Se eu tiver dois triângulos exatamente com essas mesmas estruturas, se o lado 10 está no primeiro e no segundo triângulo, se o lado 20 está no primeiro e no segundo triângulo, e se o ângulo de 60 graus é o ângulo formado por esses dois lados no primeiro e no segundo triângulos, então esses dois triângulos são congruentes. O que significa que em qualquer outro triângulo do planeta que eu enxergar estes três elementos, a medida do terceiro lado ela é única. Por isso a garantia de que eu consigo encontrar essa medida a partir dos elementos dados. Tudo bem? Mas o que a gente vai fazer antes de qualquer outra coisa? Vamos fazer uma construção baseada naquilo que você já conhece. Nós temos condições de desenhar a altura desse triângulo, separando assim esse triângulo em dois triângulos retângulos com os quais eu quero trabalhar. Pelo menos por hora é isso que vamos fazer, fechado? Então vamos construir. Prontinho, minha gente. Eu já baixei a altura e já separei o triângulo principal em um triângulo laranja e um triângulo azul, fechado? Cada um desses triângulos vai evidentemente ser um triângulo retângulo, você baixou a altura. É justamente com essa finalidade, produzir dois triângulos retângulos, triângulos estes com os quais eu já sei trabalhar. Eu vou calcular a medida dessa altura e também calcular a medida deste segmento de medida M a partir do seno e cosseno de 60 graus. Triângulo retângulo, ângulo de 60, o terceiro ângulo, 30 graus. Nós estamos trabalhando com um triângulo super, hiper, ultra, mega especial. Esse triângulo, se eu sei a medida de um lado e sei, eu consigo dizer para você a medida dos outros lados envolvidos. Então vamos lá. Primeiro passo, em termos de cálculo, é calcular essa medida M. Como M é um cateto adjacente ao ângulo 60 graus, eu vou calcular através do cosseno de 60 graus, que nós sabemos que é igual a meio. Pode ser calculado também como cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. E nesse triângulo laranja, quem faz papel de hipotenusa é o lado que vale 10. Bom, eu não vou me demorar muito por aqui, porque essa conta é bem tranquila de você resolver. Multiplicando em cruz, você chega a 2 vezes m igual a 10, então você vai concluir que o valor de m é igual a 5. Fechado? O segundo aspecto é calcular a medida da altura com a ajuda do seno de 60 graus. O seno de 60, você sabe, é raiz de 3 sobre 2. E também pode ser calculado como cateto oposto. Para esse triângulo laranja, o H faz o papel de cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. O 10 ainda faz esse papel. Depois que você multiplicar em cruz e simplificar o que for preciso simplificar, você vai chegar a um H igual a 5 raiz de 3. Show? Beleza. Agora o nosso trabalho vai passar para o outro lado. Porque se eu sei a medida de H, eu sei um cateto desse triângulo retângulo azul. E como eu sei o valor de M, este outro pedacinho vai ser igual àqueles 20 centímetros iniciais menos esses 5 centímetros que a gente tem pelo valor de M. Então só esse pedacinho é igual a 15. A minha ideia neste terceiro momento é calcular esse valorzinho de x através de Pitágoras, porque eu conheço os lados, os catetos do triângulo retângulo. Então vamos fazer isso juntos. X ao quadrado vai ser igual a h
ao quadrado mais 15 ao quadrado. O x ao quadrado vai ser igual a 5 elevado ao quadrado vai dar 25. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3 vezes 25, 75. 15 ao quadrado dá 225. Esse valorzinho de x ao quadrado vai ser igual a 300. Esse 300 ele pode ser representado por 100 vezes raiz de 3, o que facilita a percepção do valor de x ser igual a raiz de 100 vezes a raiz de 3. A raiz de 100 é igual a 10. A raiz de 3, bom, a gente deixa indicado. Então você agora tomou ciência do valor de x e a gente nem usou a lei dos cossenos, que é o propósito dessa aula. Mas qual é a grande ideia? A lei dos cossenos, ela abrevia para a gente todos esses passos. Se você precisa de maneira irretocável da lei dos cossenos, eu diria que não. Porque você tem saída, você tem plano B. É um plano que vai demorar um pouco mais, mas você tem saída. Agora, um iluminado pensa em todos esses passos com letrinhas muito bem posicionadas para que você tenha o roteiro adequado e chegar à resposta num tapa só na bola. É isso que eu vou mostrar para você agora. Eu reconheço que um exemplo numérico deixa sempre tudo muito mais claro. Mas o seu professor, tanto quanto eu, estamos aqui para organizar o seu pensamento e fazer com que você entenda melhor as fórmulas, apesar de usarmos as letras que você vê no quadro agora. O meu propósito ainda é calcular o valor de um dos 3 lados do triângulo. Se eu conhecer os lados B e C e o ângulo alfa formado entre eles, eu digo para você que esse lado A é encontrável, baseado, é claro, naquilo que a gente tinha discutido ainda há pouco, no caso de congruência, caso lado, ângulo e lado. Quais foram os passos que a gente deu? Você lembra? Eu primeiro trabalhei com o triângulo laranja, tendo baixado a altura, é assim que a gente vai jogar. No triângulo laranja, eu calculei o cosseno e o seno dele. Para que eu calculei o cosseno e o seno? Para poder ter a chance de encontrar o valor de M e o valor de H. O cosseno é cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. O que eu acabaria fazendo com este valor de M? Eu subtrairia M deste valor C para encontrar o cateto do triângulo azul. Então, é assim que a gente vai proceder. Você vai isolar o M da seguinte maneira: este B que está dividindo vai passar para o outro lado, multiplicando. Então você ficaria com M igual a B vezes o cosseno de alfa. E já vou deixar indicado, caso você queira, que o valor deste outro cateto é justamente C menos B vezes o cosseno de alfa. Combinado? Tranquilo? Legal. E agora o valor do seno, que é calculado por cateto oposto, sobre a medida da hipotenusa, B ainda faz o papel de hipotenusa, o que eu quero é a medida de H. Então eu vou deixar expressa a medida de H como sendo B vezes o seno de alfa. Tudo ok? E agora chegou a vez de você olhar para o triângulo azul, o outro triângulo que faz parte do triângulo principal, obtido por termos baixado a altura. Nele eu vou aplicar Pitágoras. Eu vou dizer para você que A ao quadrado, ele é igual a H ao quadrado, mais C menos B vezes o cosseno de alfa ao quadrado. E repito, o exemplo numérico deixa tudo muito mais claro, deixa tudo muito mais transparente. Quando você usa letra, você não pode realizar uma operação. Você tem que ir deixando tudo indicado. Por isso que a demonstração, a verificação dessa verdade, ela fica um pouco mais pesada. Mas nada que fique absurdo, não.
eu faço esse trabalho por você, com você. A ao quadrado vai ser igual a... Eu estou substituindo o h ao quadrado por b vezes seno de alfa elevado ao quadrado. Mas aqui eu tenho o quadrado do binômio. Nessa você não pode vacilar. Eu tenho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou deixar expresso entre parênteses e depois a gente elimina essa historinha. B vezes o cosseno de alfa, tudo isso ao quadrado. Agora a gente vai começar a arrumar um pouquinho melhor a nossa expressão. Você tem um produto que está sendo elevado ao quadrado. Esse produto é b ao quadrado vezes seno ao quadrado. Então vamos lá. B ao quadrado vezes o seno ao quadrado de alfa, mais, não faz diferença eu mudar a ordem das parcelas, eu vou pegar esse item e vou botar pertinho desse. B ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de alfa, mais, agora eu vou repetir, c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de alfa. Combinado? Nossa, Paulo, que canseira, vai ficar uma expressão muito grande. Bom, a lei dos cossenos é uma expressão grande, ela é maior que o teorema de Pitágoras. Bem parecido, mas é maior. Então, eu estou a um passo bem pequeno de chegar à finalização dessa história. Eu preciso ainda da sua ajuda, porque este b ao quadrado, que aparece em 2 termos, eu posso colocar em evidência. E aí eu vou ficar com seno ao quadrado de alfa, mais o cosseno ao quadrado de alfa, mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno de alfa. Da trigonometria, nós sabemos que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo é sempre igual a 1. E eu posso colocar isso aqui num exemplo numérico, não vou fazer demonstração nenhuma agora para você, já que a parada está muito pesada. Vamos considerar, por exemplo, né, o seno ao quadrado de 30 graus mais o cosseno ao quadrado de 30 graus. Legal. O seno de 30 é igual a meio elevado ao quadrado, mais o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Eu vou encontrar 1 quarto mais 3 quartos. É só você dar um confere. 1 quarto mais 3 quartos, 4 quartos, que é igual a 1. E você acha que dar 1 foi coincidência? Não. Essa regra é válida para qualquer que seja o ângulo alfa pertencente ao conjunto dos números reais. Tudo bem? Assim sendo, a ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado vezes 1, é b ao quadrado mesmo, qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo, mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno deste ângulo alfa. Eis a nossa famosa lei dos cossenos. Se eu souber a medida de um lado e do outro lado e do ângulo formado entre eles, você pode ver que a medida do terceiro lado A passou a depender somente desses 3 elementos, diante de uma expressão que é bom que você tenha guardado no seu coração. Agora que você definiu essa sentença, vamos pegar este tipo de fórmula e aplicar de novo naquele problema original. Você agora tem o plano A e o plano B para resolver o mesmo tipo de problema. Se você tem ciência dos 2 lados do triângulo e o ângulo formado entre eles, achar o terceiro lado, baixando a altura, é o seu primeiro plano. Se você quiser uma coisa mais objetiva, mais direta, ao invés de dividir o meu triângulo em 2 outros triângulos e executar os passos que executamos, você pode ir direto para a lei dos cossenos, que é a maneira de sintetizar aqueles passos e deixar você mais perto da solução.
Basta reconhecer quem, na nossa fórmula e no desenho, faz o papel de A, de B e de C. O papel que o A vai fazer é sempre o do lado desconhecido, lado este que está de frente para o ângulo que foi conhecido, tá? Então a gente vai falar que B vale 10, C vale 20, vamos partir para a nossa resolução. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes o valor de B, vezes o valor de C, vezes o cosseno daquele ângulo de 60 graus. É o ângulo em questão. A ao quadrado vai ser igual a 100 mais 400 menos 400 vezes o cosseno de 60. Se você bem lembra, o cosseno de 60 é igual a meio. Você vai ficar com menos 400 vezes meio dá menos 200. 500 menos 200, o A ao quadrado vai ser igual a 300. O valor de A, já que eu posso expressar 300 como 100 vezes 3, é igual a raiz quadrada de 100, que dá 10, vezes a raiz quadrada de 3, que resolvemos deixar indicado. E é claro, nós encontramos o mesmo valor. Deveríamos encontrar. Isso faz com que a gente entenda que, de fato, as duas maneiras de resolver o problema seriam mais do que suficientes. Agora, se você vai escolher usar a fórmula que vai direto ao ponto, ou se, de repente, no uso, na aplicação da fórmula na prova, você, por qualquer motivo, se confunde ou esquece, você tem o plano B, que é o de separar os triângulos. Como você vai jogar com essa história agora, fica completamente ao seu gosto. A figura ilustra 3 circunferências de raios 1, 2 e 3, tangentes 2 a 2 nos pontos MN e P. O comprimento do segmento de reta MN é igual a raiz quadrada D. A nossa primeira missão diante desse desenho é identificar os tamanhos dos lados desse triângulo. É uma parada fácil. Pode perceber no desenho que o lado BC vale a soma dos dois raios. 1 mais 2 vai dar 3. Se você for olhar para o lado AC, 2 mais 3 isso é igual a 5. Se você olhar para o terceiro lado, 1 mais 3 isso vai dar 4. Diante desse desenho, eu quero que você observe o ângulo alfa agora ali destacado. Esse ângulo alfa, eu tenho a respeito dele condições de calcular o seu cosseno. Cosseno de um ângulo qualquer desenhado dentro de um triângulo retângulo é cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. Me diz se eu fiz alguma coisa errada, porque quem faz o papel de hipotenusa nesse triângulo é um lado que vale 5, quem faz o papel de cateto adjacente ao alfa em destaque é o lado que vale 4. Deixe estar. Eu quero que você perceba agora, em destaque no nosso desenho também, um triângulo, o triângulo AMN, porque ele me pediu para calcular o tamanho do segmento de reta MN. E na hora que eu ligo esses pontos M e N, eu acabo desenhando um outro triângulo por dentro do principal. O ângulo alfa vai pertencer a esse triângulo também. E esse triângulo, em destaque que você está vendo, ele tem dois lados conhecidos. Um que vale 3, o outro que vale 3. Justamente os lados que ajudam a formar esse ângulo alfa, cujo cosseno vale 4/5. A minha ideia é, neste triângulo, aplicar a lei dos cossenos. Se você bem lembra que a lei dos cossenos é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo entre eles, quem faz o papel de A? MN. MN ao quadrado vai ser igual. Quem faz o papel de B é o lado que vale 3. E C? Bom, é o outro lado que vale 3, eles são iguais. Menos 2 vezes 3 vezes 3 vezes o cosseno do ângulo alfa. Só que esse cosseno em questão a gente já tem calculado. A gente sabe muito bem que vale 4/5. Show? Este segmento de reta MN ao quadrado, ele vai ser igual a 9 mais 9 menos
9 vezes 2 vai dar 18, vezes 4, 72 sobre 5. 9 mais 9 vai dar 18, menos 72, dividido por 5, eu vou calcular o MMC. MN, então, ao quadrado vai ser igual a 5 vezes 18, isso vai dar 90, menos 72, dividido por 5, é igual a 18 dividido por 5. O resultado de 18 dividido por 5 dá 3,6. Você pode dar um confere. Só que aí, a gente tem que voltar no enunciado para poder ver que ele não pediu diretamente o tamanho do segmento de reta MN. Ele me avisou que este segmento de reta MN é representado pela raiz quadrada de um número. Como você tem que MN ao quadrado é igual a 36, 3,6, para você achar o segmento de reta MN e não MN ao quadrado, você vai extrair a raiz quadrada de um lado, vai extrair a raiz quadrada do outro. Esse segmento de reta MN, então, ele fica representado pela raiz quadrada de 3,6. 3,6 é uma resposta que você vai encontrar na sua letra A. Formou?